Agora foi. Falei, eu tô vendo on. Acho que on e off dá para saber inglês, não dá? Amém? Glória a Deus. É uma alegria, querido, estar aqui. Sempre me sinto muito, muito, muito honrada. Porque a gente tem zelo pelo que o Senhor faz. E eu sei que o nosso pastor, ele é muito zeloso com vocês. Amém? Então, toda vez que ele confia a vida de vocês a nós, a qualquer um dos outros pastores, dos ministros, a gente se sente honrado. Porque a gente está cuidando de alguém que ele ama muito. E eu não sei você, mas quando a gente ama muito alguém ou alguma coisa, a gente tem um zelo, né? A gente não quer que estraguem. E hoje a palavra tem um pouquinho disso, né, da importância da gente ter esse zelo pelo que vai ouvir também. Mas, antes de começar, eu gostaria de pedir para você fechar os seus olhos para nós orarmos. Pai, obrigada, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui, juntos, reunidos, Pai, de portas abertas, Senhor, falando sobre o seu evangelho, sobre a sua palavra, sobre aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, Pai. Obrigada, Senhor, porque hoje não é mais um culto, não é uma tarefa na nossa lista, Pai, mas é o nosso momento que nós viemos aqui nos reunirmos, Pai, para ouvir o Senhor. Sabe, Pai, nós não somos aqueles que só fazem orações, Senhor, e não tem resposta. Nós não falamos, Pai, com estátuas, nós não falamos com Deus morto, mas nós falamos com Deus vivo, que nos responde, que nos guia, que nos ensina, Pai, e nós sabemos que essa noite será assim. Nós vamos ouvir coisas direto do Senhor, Pai, em nome de Jesus. Amém. Sabe, Deus, Deus responde você. Olha que revelação. Que coisa maravilhosa. Aleluia. Ele é muito bom, queridos. A gente não está falando com as paredes, não, quando você está orando. Então, faça o seguinte, você ora, mas fique esperto para ouvir a resposta, amém? Não faça só uma lista e saia orando, 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 orando. E não espera falar, que nem as pessoas que, às vezes, você quer conversar com alguém que a pessoa não quer conversar, ela quer fazer um monólogo. E você fica esperando a sua deixa, e toda hora, e a pessoa nunca para, amém? Então, vamos fazer isso. Como o pastor falou, queridos, essa semana, nós tivemos uma semana bem cheia, e eu vi que eu estava na escala, eu falei, Senhor, ou eu estudo para o centro de cura, porque a gente tem um material bem grande para estudar, ou eu consigo estudar para preparar a ministração. E aí? Deus falou para mim, opa, estou aqui. Eu sou especialista em remir os tempos. Vai estudando para o centro de cura e lá no meio eu vou te falar o que vai para a ministração. E, queridos, no primeiro dia que eu sentei, eu li algo lá no manual. E eu falei, é isso que eu vou falar. E aí também não parei ali, não. Continuei estudando as outras coisas, porque eu não podia parar. Aí hoje eu voltei no que tinha que ser falado. E, queridos, eu fiquei muito feliz, porque o que Deus colocou no meu coração ali, na hora que eu estudava, foi algo que, durante o centro de cura, foi me causando uma indignação. Uma indignação. Sabe, queridos, nós precisamos zelar pela palavra de Deus. Nós precisamos zelar por essa palavra. E o que vai ser falado hoje, eu acredito que sim, se não todos, pelo menos a grande maioria já ouviu de algum modo, queridos. E eu falei, Senhor, eu entendi o quanto isso aqui é importante, principalmente vivenciando a experiência do centro de cura. Mas eu acho que a maior parte das pessoas já sabe. E aí, queridos, Deus falou assim, você é professora. E você sabe a importância da revisão. Amém. Quando a gente vai preparar uma prova, queridos, a gente sempre faz um momento de revisão. Por quê? Porque eu quero saber se todo mundo conseguiu chegar onde eu precisava que chegasse para o próximo passo. Tem horas que a gente precisa entender muito bem uma coisa para chegar em outra. Você não vai conseguir trabalhar a adição se você não entender valor numérico. Se você não entender que o 2 vale 2. Você não consegue fazer conta. E sabe que tem horas que a gente precisa dessa revisão para prosseguir. Outro motivo que nós fazemos revisão é quando o item é tão importante
que ele vai ser tão usado que a gente precisa ter convicção que a gente pode passar para o próximo. E essa palavra é exatamente isso. É muito importante para você poder viver todos os próximos passos. Então, nós fazemos uma pequena revisão. E aí, eu ainda percebi que na palavra de Deus, muitas vezes, Deus fala para a gente fazer uma revisão. Seja num conteúdo da Bíblia ou em nós mesmos. Sabe quando a gente faz assim, ele não fala, examine-se o homem a si mesmo. É você fazendo a sua revisão. Opa, como que está aqui? Vamos sondar. Acima de tudo, guarde o seu coração. Acima de tudo. Então, assim, volta nesse texto várias vezes, porque esse aqui é muito importante. Sabe, parece que Deus ele dá a nossa apostilinha de estudo, ele passa o grifo a texto em algumas coisas. Ó, esse aqui lê mais, esse aqui lê mais. Porque é muito importante. Amém? E uma coisa que eu peguei, que Paulo fala, e é muito gritante para nós sabermos, em Filipenses 3, 1. Filipenses 3, 1. Eu estou lendo na NVI, acho que a maior parte dos versículos, tá? Finalmente, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Escrever a vocês as mesmas coisas não é problema para mim. E é uma segurança para vocês. Amém. Sabe, eu achei legal ele colocar assim, não é problema para mim. Porque se não é problema para Paulo, meu filho, não vai ser problema para mim também, não. Nós vamos ouvir e nós vamos falar a mesma coisa quantas vezes for necessário, para que eu e você estejamos vivendo. Por quê? Porque ele mesmo fala aqui. É segurança para vocês. Amém? E o vocês, eu me incluo, queridos. Nós precisamos ter os mesmos preceitos. Por quê? Porque, às vezes, a gente começa a ouvir coisa fora. A gente começa a ouvir o que não deve. E aquilo começa a entrar. E a água ruim só vai entrar com o jorrar da água boa. Não vai ter jeito. Muitos ministros trazem o exemplo do copo. O copo sujo, a gente tem que ficar derramando um montão de água limpa para sair. E onde que a gente chega com isso? A gente está falhando em coisas tão pequenas, como não voltar nas mesmas palavras. A gente perde essas palavras e a gente começa a aceitar um cenário do diabo para as nossas vidas. Por coisa que não é que você não sabia, é coisa que você não está voltando, você não está revisitando. E hoje a gente vai falar sobre a importância de compreendermos a palavra como uma semente. Porque ela é uma semente, queridos, ela não é uma semente qualquer. Ela é uma semente poderosa para mudar a nossa vida, a nossa realidade, o nosso futuro. Ah, Thalita, mas eu sei disso. Tudo bem, e quantas vezes no dia, vamos pensar só no dia, não vou pensar na semana, não vou pensar no mês, no dia, a gente não pode ter falado alguma coisa desalinhada com a palavra, declarado uma coisa ruim, uma coisa que não era boa. Quantas vezes? Às vezes por hábito, às vezes porque é uma conversa que está fluindo ali e você nem se percebe. E nessas pequenas coisas a gente está sendo roubado. Não precisa de muita incredulidade para não ser fé. Precisa de um pouco, qualquer pouco, o mínimo de incredulidade não é fé. E o problema é que a gente está pensando assim, mas eu estou crendo a maior parte do tempo. Mas o pouquinho que a gente não creu, queridos, é o bastante para acabar com todas as nossas confissões anteriores. O pouquinho. Aleluia. Glória a Deus. A gente precisa voltar, entender o conceito de semeadura, para entender o porquê que a gente precisa ver a palavra como semente. Eu fico encantada, queridos, por estar associada à visão do verbo da vida. Aqui, a gente dá um zelo. É importante a palavra. A gente não trata a palavra como qualquer coisa. Ninguém sobe aqui e, não, eu vou
Ah, eu vi um negócio ali na internet, eu copiei, eu colei e eu trouxe para os irmãos. Sabe? O ministério tem um zelo tão grande que o que mais tem no nosso ministério é a escola. Por quê? Para que a gente aprenda e aprenda direito. De verdade, eu me recordo, quando eu fui fazer a formatura do Rema, eu estava praticamente 2 anos e meio na igreja. Não, 1 ano e meio, 1 ano e um pouquinho. E eu fui participar da primeira formatura e tinha, quem já foi em formatura do Rema sabe que tem a entrada das bandeiras, né? O negócio é pesado, irmãos. Para quem é baixinho. E botaram quem para carregar a bandeira? Me chamaram para carregar a bandeira. E aí, tem várias bandeiras, tem uma sequência. Mas quando eu via que eu ia entrar, sabe, meus olhos encheram de água, porque era a bandeira do nosso ministério. E, queridos, eu tenho uma gratidão enorme. Talvez você não consiga saber o quão bom você está no lugar, que você tem segurança para receber a palavra, sabe? Que vai falar uma coisa que vai mudar a sua vida de fato. Não para pior, mas para melhor. Que vai te aproximar dos planos de Deus para a sua vida, ao invés de te distanciar. Que vai te sarar, ao invés de te adoecer. Isso é muito poderoso. E a gente, às vezes, trata como banalidade. Aí, quando você vê uma pessoa que não tem o que a gente tem aqui, queridos, o que dá é uma indignação, assim, a vontade de... A oportunidade que a gente teve do Centro de Cura me mostrou, eu fui preparada. Sabe quando você se prepara? Você vai lá e fala assim, bom, provavelmente são pessoas que não conhecem o Evangelho, então a gente vai ter que explicar o beabá de Jesus para elas. Então, tá. E quando você chega aqui e você vê que a maioria das pessoas são cristãos, com ensinamentos errados da palavra, que fazem confissões erradas para a vida deles, não tem como a gente olhar para isso e ficar passivo, sabe? A gente não pode ficar passivo com isso. E sabe, a gente tem que ter um temor, porque a gente vem para cá, a gente ouve uma palavra, a gente tem que ter uma responsabilidade para entregar a mesma palavra genuína, o evangelho pleno, como Kenneth Hagin chama, para outras pessoas. Talvez o seu vizinho não venha aqui na igreja, mas você vai até o seu vizinho. E você vai com essa palavra, com esse evangelho pleno, com uma palavra que funciona. Amém. Aleluia. Eu fico animada com como a palavra que a gente escuta aqui deixa a gente robusto. Sabe? Tem umas arvorezinhas que vem os ventos e elas ficam assim. Mas tem umas árvores com um tronco tão forte que o vento vem, só a folhinha faz. Mas o tronco aqui está assim, e a folhinha. Sabe, queridos, aqui a gente está para ficar robusto. Amém. O vento vai vir e a gente vai fazer. Amém. Você não vai ficar balançando para onde o diabo quer te pôr, não. Amém. Aleluia. Glória a Deus. E aqui já fica a deixa. Nós temos o Rema. Quer ficar ainda mais robusto? Vem para o Rema. É um intensivão da palavra. Quando eu dou aula no discipulado, eu sempre falo, gente, a gente não vê o Rema como uma macumbinha gospel. Faça o Rema, porque só o Rema muda a sua vida. Você vir para a igreja não vai mudar. Não é isso, queridos. Acontece que a gente muda muito mais rápido, porque você se intensifica na palavra. Você faz algo, um intensivão. Você vem segunda, quarta, sexta, vem quinta na igreja e vem domingo nos 2 cultos. Meu Deus! Você não tem nem tempo de pensar em bobagem, porque você sempre está com a palavra sendo colocada dentro de você. E isso é o quê? Está semeando. Aleluia. Porque aí você vai falar para o pessoal da sua casa, para os seus amigos, o que você está aprendendo. E só sementinhas. Ó. Amém. Aleluia.
ter conhecimento faz com que não sejamos enganados. Amém. Eu vou pedir para vocês lerem comigo Colossenses 2, do 5 ao 8. Colossenses 2, do 5 ao 8. Aleluia. Porque, embora esteja fisicamente ausente, estou presente com vocês em espírito. E alegro-me em ver como estão vivendo em ordem e como está firme a fé de vocês, que vocês têm em Cristo. Portanto, assim como vocês receberam a Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele, enraizados e edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. Tenham cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas, que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo e não em Cristo. Eu achei muito legal o que ele fala aqui. Enraizados, edificados. E uma das coisas que ele fala que nós estamos enraizados e edificados é em como nós fomos ensinados. E aí ele fala o porquê. Para que a gente não confie, não seja enganado por vãs filosofias. Eu estava olhando. Você consegue perceber que tem uma diferença entre erro e engano? Consegue perceber? O erro, ele é muito mais perceptível. Quando você vê uma coisa que vai te fazer errar, normalmente ela é gritante. Mas o engano parece certo. Porque se não parecesse certo, não era engano, era erro. E sabe, o erro, talvez até uma determinada medida que você tem contato com a palavra, você percebe de longe. Mas tem coisas, queridos, que você vai ter que estar muito ensinadinho. Você vai ter que estar muito alinhado com o Espírito para perceber isso é engano. Opa, isso aqui é filosofia mundana. Porque você sabia que o mundo tem uma lógica? Não é tudo que acontece no mundo que não tem lógica. E, às vezes, a pessoa ela pode tentar te convencer com essa lógica, mas é uma lógica mundana, não é a lógica das Escrituras. Se você estiver cheio de ensinamento, você percebe. O negócio você já faz assim. Não é bem assim. A gente tem que parar. Sabe aquela coisa assim? Ai, mas e se eu passar vergonha? Ai, meu Deus. Não, a gente não tem que aceitar as coisas, os enganos de Satanás que as pessoas jogam para a gente. Porque, às vezes, você fica com medo, de verdade, de constranger a pessoa. Mas a gente tem que parar de achar que a gente vai constranger e falar que a gente vai ensinar a pessoa. Nós não precisamos ser grosseiros para falar assim, olha, a palavra diz assim, assim, assado. Eu não creio como você, mas a Bíblia diz e ensinar. Você sabia que é assim que a gente combate o diabo? É com a palavra? Pode parecer a lógica que for, queridos. Será que não tem sentido? Se não estiver alinhado com a Bíblia, não tem sentido para você. Porque você não faz mais parte do império das trevas. Você está inserido no reino do Filho do seu amor. É bem diferente. É bem diferente. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. E muitas vezes os cristãos estão ficando arrebentados, cansados, porque você está tentando se encaixar numa natureza que não é mais a tua. Você está tentando viver numa realidade mundana, sendo que você não é mais dessa realidade. Você vai se bater, você vai se cansar, se você tentar fazer as suas prioridades serem as prioridades do mundo. Porque você não é mais do mundo. Mas a prioridade de todo mundo é assim, Thalita. Mas está todo mundo fazendo isso assim e ser bem-sucedido. Ei, querido, você só vai ser bem-sucedido onde Deus chamou para estar. Se não, você vai ser um quadrado tentando entrar numa forma circular. Os seus biquinhos sempre vão ficar para fora. Nunca vai dar certo. Então, a gente precisa estar afiado. Porque a gente não vai mais ser enganado.
Não vai ser mais meias verdades que vão construir grandes mentiras na nossa vida. Não mais. Sabe? Entenda o poder de receber essa palavra, guardar ela com afinco e ir para cima. A gente precisa se posicionar. Parar de ser passivo. Aleluia. Glória a Deus. O conhecimento, ele não vai nos deixar sermos enganados. Nós não seremos. Que isso, e outra coisa, querido, seja sensível ao Espírito. Sabe, se a nossa vida não é mais natural, é porque tem algo diferente. Você tem um Espírito vivificado aí dentro. Você está vivo espiritualmente. Por isso que se você considerar só as coisas naturais, também não vai. Mas a gente tem que estar alerta ao nosso espírito, ao que ele está comunicando para nós. Porque muita coisa, queridos, a gente vê na palavra que tinha uma mulher que ela estava com demônios e ela falava que os homens, os pregadores, os discípulos eram, nossa, é uma palavra de Deus. Mas ali ela estava só para fazer bagunça. Não era de Deus. Mas eles estavam ligados. Eles estavam com as anteninhas, ó, os radares. Nem todo mundo que está falando, que se aproximando de você, para te aconselhar, para ser uma bênção na sua vida, de fato, é. E a gente não tem, queridos, a nossa luta não é contra carne nem sangue, não. Não é contra as pessoas. Mas você tem que ver, identificar o diabo e pôr ele para correr. Não vai bagunçar. Aqui não. Aqui não. Amém. Aleluia. E eu estava pensando em algum exemplo que eu pudesse dar mais claro da diferença entre erro e engano, e para vocês verem como o erro é muito gritante. Eis que um dia, eu e o meu marido estavam saindo de um estabelecimento e tinha uma família, a gente estava chegando, na verdade, no estabelecimento, e tinha uma família esperando o Uber. Amém? E aí, na hora que eles viram o carro, eles já... Sabe aquela coisa? É o nosso? Aí o Renan falou assim, oxe, eu acho que eles estão achando que a gente é o Uber. Aí, quando eles chegaram mais perto e viram que eu estava lá, voltaram tudo aí. Não era. Nesse mesmo momento, encostou o carro deles. O carro que nós estávamos era um Voyage. O Voyage é um carro sedã, que tem uma traseirinha e tal. E era prata. O carro que eles entraram era um Fiat Mobi branco. Não acertaram a cor, não acertaram a marca do carro, não acertaram o modelo do carro. Um era hatch, o outro era sedã. Erro grande. Amém? Isso é visível. Mas você já percebeu quando você vai comprar um carro, você precisa de mais conhecimento? Não é só saber a cor e o modelo. É mais fácil você ser enganado. É mais fácil você não analisar tão bem a suspensão. É mais fácil você não analisar, de repente, barulho de motor. O óleo também não é uma coisa visível, se você não for lá. Se você não souber o que você está fazendo, é muito mais fácil você ser enganado do que o Uber que você tem que entrar. Sabe o que faz a diferença para você comprar o carro direitinho? Conhecimento. Para você não cair do erro, é só um conhecimento superficial. Marca de carro, cor, já resolvia, modelo. Mas para você comprar o carro e saber que todo aquele veículo está funcionando bem, você tem que ter muito mais conhecimento. Amém. A gente vai ficar só fugindo dos erros ou a gente vai conseguir identificar também os enganos? Tudo depende do conhecimento que nós vamos ter. Aleluia. E talvez você pense assim, ai, Thalita, mas a gente não fala de colheita, não é só essa questão financeira. Você está falando que eu tenho que semear minhas palavras, que eu tenho que falar direito, que eu tenho que acolher a palavra, ter conhecimento. Mas não é só dinheiro? Não é só dinheiro que você semeia. Não é. Vou te dizer que o dinheiro ele é importante, mas no contexto geral da coisa. Sabe? Porque
também, queridos, não adianta você entender o princípio, dízimos, ofertas, glória a Deus. Você pôr o seu dinheirinho aqui, você voltar para sua casa e falar assim, nossa, meu dinheiro já acabou de novo. Eu nunca tenho dinheiro. Eu só ando a carteira aqui, ó, vazia. Não, não, não. Ah, fez uma coisa, mantém. Você deu em fé, continua com a fé, leva essa fé para casa e vai confessando. Amém. Já vai não, Senhor, obrigado, porque eu vou ter ainda mais para ofertar. Glória a Deus, porque eu sou próspero. Obrigada, Pai, porque aparentemente a minha conta está falando X, mas eu não sei como, Pai, mas vai aumentar. E eu vou pagar as minhas contas. E, sabe, quem é empresário, eu vou quitar todos os meus fornecedores, eu vou fazer bons negócios. Agora, amém. Vamos lá. Gálatas 6, 7. Curtinho, mas poderoso. Gálatas 6, 7. Não se deixe enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Aqui não fala assim, pois o dinheiro que o homem semear, a oferta que o homem entregar, é isso. A gente planta várias coisas. É a importância da gente entender o que a gente está plantando com as nossas palavras. Porque, às vezes, queridos, você é uma pessoa muito zelosa com as suas ações. Você procura sempre fazer o bem para as pessoas. Você procura ser generoso. Você procura ser cuidadoso. Você sempre é muito bom em tudo que você faz. Mas a sua boca pode estar te levando para um lugar muito distante. Não é só a ação que importa. Aquilo que a gente fala também. Amém? A palavra é uma semente. E muitas vezes a gente usa esse versículo, que foi o que eu falei, eu acho que todo mundo conhece. E a gente trata a palavra como uma semente, mas a gente não entende de fato o que é uma semente. Você sabe o que é uma semente? Uma semente é algo que tem poder para se multiplicar. Uma semente é isso. É algo que tem poder para se multiplicar. E se você pegar uma sementinha de uma maçã e você plantar, ela não dá só uma maçã, ela dá a macieira inteira. Então, o poder da semente é muito maior, às vezes, do que o poder do próprio fruto. Que o fruto é um só, mas a semente ela pode ser vários frutos. Então, nós precisamos entender que não se planta de qualquer jeito. Aleluia. Na parábola, em Lucas 8, do 11 ao 15, nós vamos ler. Lucas 8, do 11 ao 15. A parábola em si, ela começa no verso 4, mas nós vamos ler Jesus já explicando a parábola. Amém? A gente já vai ler aqui a explicação de Jesus sobre o que é a parábola. Então, Lucas 8, do 11 ao 15. Este é o significado da parábola. A semente é a palavra de Deus. Olha como ele já coloca. A semente é a palavra de Deus. 12. As que caíram à beira do caminho são os que ouvem, mas logo vem o diabo e lhes retira a palavra do coração, para que não creiam e não sejam salvos. As que caíram sob as pedras são os que receberam a palavra com alegria, até se empolgou com a palavra. Quando a ouvem, mas não têm raiz, creem durante algum tempo, mas a abandonam na hora da provação. 14. As que caíram entre espinhos são os que ouvem, mas ao seguir o seu caminho são sufocados pelas preocupações, pelas riquezas e pelos prazeres dessa vida, e não amadurecem. Mas as que caíram em boa terra são os que, com o coração bom e genuíno, ouvem a palavra, a retêm e que produzem uma colheita com perseverança. Amém. Sabe, queridos, a maior parte dos outros, eles perderam porque eles não tiveram essa coisinha, perseverança. No contexto do centro de cura, nós vimos que, às vezes, a pessoa ela fala uma vez, não, porque eu sou curado.
Porque eu sou curado, porque eu sou curado. No final da frase, ela fala, então, mas é porque eu tenho essa doença? Perseverança. Você é curado de agora até o fim. Você é próspero de agora até o fim. Você tem o que você precisa de agora até o fim. Aleluia! Quando eu estava estudando para ministrações, revisitando, inclusive, minha apostila do Rema, eu vi uma anotação que dizia assim, o tempo, queria dizer, o tempo de dificuldade não é um tempo de escassez para quem crê, é um tempo de vivenciar milagres. Falei, uau! A adversidade, queridos, ela pode chegar. Só que a gente tem que entender que até na adversidade é aí que a gente vai ver a manifestação daquilo que tem disponível para a gente. É assim que a gente faz as pessoas verem Deus em nós. Quando excede a força do nosso braço. Mas sabe que se você estiver passando pelo momento de adversidade, com a boca fechada, ou pior, com ela aberta, falando as coisas erradas, você não vai vivenciar as bênçãos que estão disponíveis para você. Porque não dá. Tem um poder gerador, criador em nossas palavras. Aquilo que a gente fala, queridos, acontece. Acontece. Glória a Deus. Então, nós precisamos ter perseverança. Não reter a palavra. Você precisa guardar essa palavra. Faça essa palavra ser pessoal para você. Não é uma coisa que foi falada para todo mundo, foi falada para mim, para a minha vida. Faz a diferença na minha casa, na minha família. Amém? Tem que ser seu. Você tem que reter essa palavra e perseverar. Ah, mas eu falei um dia, não... perseverar. Sabe por quê? Porque ela foi lançada e vai acontecer. Aleluia, tem esse poder gerador e criador na nossa boca. Isso a gente vê em Provérbios 18, 21. Provérbios 18, 21. Aleluia. Provérbios 18, 21 diz assim: a língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. E fruto aqui, queridos, eu fui olhar na tradução original, é produto, é o resultado. Você vai comer do resultado daquilo que você falou. Desse resultado. Então, nós não falamos coisas ruins, nós não falamos errado. Nós falamos as coisas alinhadas com a palavra. Amém? Porque você está criando um mundo com a sua boca. Aleluia! E aí a gente vê o espírito da fé, que está em 2 Coríntios 4, 13. 2 Coríntios 4, 13. Está escrito, eu criei, por isso falei. Com o mesmo espírito da fé, nós cremos e por isso falamos. Nós falamos. Eu não sei você, mas eu tenho mania de falar sozinha. Muito. E aí eu fico me policiando. Quando eu estudava, eu praticamente não ia para a escola, eu fazia uma viagem todo dia. Era 2 horas e 15 minutos no ônibus. Eu via Guarulhos de todos os ângulos que você pode imaginar. Não era legal. E aí, quando tinha algum amigo, beleza, porque eu falava com a pessoa. Quando não tinha um amigo, era um tormento para mim, porque eu nunca sabia se eu estava falando sozinha, ou se estava falando em voz alta, ou só pensando. E aí, às vezes, eu me entretia e distraía quando eu pensava e falava, meu Deus, será que eu só falei na minha cabeça? Ou será que eu falei mesmo tudo que eu estava pensando? É um caso sério. E aí, às vezes, a gente acha que falando só na nossa cabeça resolve. E a gente fica. E não abre a boca. Mas aqui, quando falo falando, eu criei, por isso falei, é emitir uma voz. Amém? Emitir uma voz, falar mesmo, de modo audível. Não é eu criei, por isso pensei.
É muito antigo isso, mas vocês lembram que tinha uma série que era tipo Ginny é o gênio que ela fazia? E a gente tá tipo assim, ó. Vai acontecer. Não vai. É a nossa boca, é crer, por isso falei. Esse é o espírito da fé, queridos. A gente vai abrir a nossa boca e a gente vai falar. Só que é falar a coisa certa. Amém? Aleluia. E para provar para você que tudo aquilo que a gente fala, a nossa palavra tem um poder gerador, eu vi em Isaías 55:11. Isaías 55:11. Algo muito, muito maravilhoso. Assim ocorre com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia. E vazia é em vão, sem efeito. Mas fará o que desejo e atingirá o propósito para o qual eu a enviei. Mas fará. E aí, quando eu olhei o fará, eu falei assim, nossa, é tipo, determina, né? A palavra fará, ela vai fazer. E eu falei, não, vou olhar aqui na dicionário Strong, todos os significados da palavra fará. Quando você lança uma palavra, você está determinando, produzindo, adquirindo, fazendo, agindo, executando, preparando, fabricando, atendendo a, efetuando e trabalhando. A sua palavra está fazendo tudo isso por você. E é incrível como, às vezes, os cristãos se prendem a passar horas e horas pensando em uma solução, uma estratégia, começando a ter um pezinho na ansiedade, o outro na preocupação, ao invés de abrir a boca, falar e deixar Deus fazer aquilo que a gente confessou. É tão mais fácil falar. Mas você já parou para pensar que quase toda vez que a gente está passando por uma adversidade, por algo que não é bom, a última coisa que dá vontade de fazer é falar? O meu dá um negócio aqui. O que está acontecendo? Nada. Você sai, foi sair. Trava um negócio aqui, a última coisa que você quer fazer é falar. Não é, estão rindo. Ninguém trava, só eu. Então, queridos, aí tudo que a gente não quer é falar. Você está triste, você quer chorar. Se você está com raiva, você está travado, você está engolido. A última coisa que a gente quer quando a gente está passando por situações ruins é falar. Mas é a coisa que a gente mais precisa fazer. Sabe por quê? Isso é uma própria ação de fé. Você querer fazer uma coisa, você forçar o seu corpo, você forçar a sua mente para outro lugar e fazer aquilo que está na palavra, pelo amor de Deus, irmãos. Quero chorar. Aleluia. Sabe? Tá com raiva do seu irmão, pai, obrigada, porque eu amo fulano de tal. O fulano de tal é uma bênção. Ele é próspero, a família dele tem saúde, os filhos dele vão bem. Rapidinho a raiva passa. Não vai deixar a raiz de amargura instalar aí, não. Não tem mais problema, só tem solução. Amém? Passa a declarar. Ele vai vir para a igreja, Pai, ele vai conhecer a sua palavra. Senhor, obrigado porque as circunstâncias vão ser diferentes. A gente vai ter um ambiente de trabalho harmônico, agradável. Fala. Ficar desesperado não resolve. Chorar não resolve. Bater na pessoa você nem pode. Então nem pensa, já descarta essa. Falar você pode, olha que coisa boa. Então, queridos, fale, semeie coisas boas, deixe a palavra agir por você. Só que sabe por que eu tratei muito lá no começo? A importância da gente, às vezes, revisitar coisas importantes, as doutrinas básicas, o que a Bíblia diz, o que a Bíblia tem para a gente, quem a gente é na palavra, para a gente falar alinhado. Porque as suas palavras, elas vão criar um cenário, de qualquer jeito. Você falando alinhado com a palavra de Deus ou não. A diferença vai ser o resultado do que vai gerar uma coisa e outra. Quem faz os cenários das nossas vidas somos nós. E nós geramos isso pela palavra. Sabe por quê? Porque Jesus já fez a parte dele. Eu e você é que vamos chamar essa realidade à existência. Desculpa decepcionar os irmãos que creem em destino.
Não tem. Só para dizer, não tem destino. Não adianta você fechar os olhos e falar assim, não, deixa o destino, deixa o acaso, né? Vamos ver o que vai dar. Não, não faça isso. Inclusive, queridos, isso é algo muito sério. Sabe por quê? Porque enquanto você acreditar que tem destino e que você não precisa fazer nada e que você não precisa falar nada, a sua boca vai estar fechada. Esse é um sofisma que o diabo tem para te deixar preso. Ah, mas foi o destino que quis assim. Já era meu destino mesmo. E aí a gente passa a aceitar coisas que não deveria. Então, arranca de uma vez por todas. Espírito Santo, traga revelação, olhos dos entendimentos abertos. Não existe destino. Essa coisa do destino, assim, como todo mundo fala para você, não. Não. Ah, não, Thalita, sabe o que é? Aconteceu, eu fui prejudicado aqui, mas eu entendo, eu aceito o meu destino. Rapaz, para de aceitar coisa ruim para você. Desde quando? Obra do diabo mudou de nome agora, é destino. Diabo faz, é o destino. Diabo apronta de novo, é o destino. Quando é que você vai botar o destino para correr? Está na hora da gente abrir a nossa boca. Aleluia. Sabe o que a gente tem que aceitar, queridos? A gente consegue crer que as coisas ruins estão vindo por destino, mas a gente não consegue entender o bom plano, o bom propósito de Deus que Ele tem para as nossas vidas. Não, não é possível. Como diria, vocês não são crente, não. Aleluia. E, recentemente, lá no começo do ano, o nosso pastor falou uma frase que eu anotei. Ter orado como você orou no início do ano não vai ser o suficiente. E quando ele falou isso, queridos, ele estava querendo dizer que não era uma oração só que resolve. Se você não manter a sua confissão, se você não manter a sua mente cheia das coisas de Deus, sabe? Alinhado, cheio do Espírito, fervoroso. Aquilo que a gente declara não acontece. Por quê? Porque você declarou uma vez e passou todos os outros dias, que a gente já passou até da metade do ano, falando contrário àquilo que você falou no dia 1. E aí, nossa, não está acontecendo. Porque não é suficiente. A gente precisa manter, perseverar naquilo que a gente falou. Sabe? Se encher da palavra de Deus. Porque, às vezes, a gente só muda o nome. A gente não pula mais 7 ondas, agora é oração. Pulava uma onda para cada coisa, agora eu faço 7 pedidos na minha oração. Amém. Pronto. Não. A diferença está na fé. A diferença está na fé. E a fé não vai voltar atrás. Você vai falar e você vai manter aquilo que você falou. Aleluia. Glória a Deus. Então, queridos, nós precisamos entender, toda vez que nós falamos, uma semente é plantada. Uma semente plantada é uma semente que vai crescer e é uma semente que vai dar fruto. Sejam de coisas boas que você falou, que você declarou, sejam de coisas ruins. Aleluia. E eu não queria defender, não estou falando, defendendo meu chamado em si, não. Mas a gente precisa amar mais os ensinos. Amém. Não dá, queridos, para a gente só gostar da pregação que está na moda, do tema que está na moda. Porque às vezes não é isso que você precisa. Os sofismas, as mentiras do diabo, muitas vezes elas são colocadas tijolinhos por tijolinhos na nossa vida. E muitas vezes a gente vai precisar, sim, de um ensino fundamentado, que vai tirar tijolinho por tijolinho do que o diabo colocou na nossa vida, sabe? Então, se o seu medo, que nem deveria ter medo, é de fazer o rema, porque, ai, meu Deus, como difícil para mim aguentar ensino. Mas aguentou o ensino do diabo a vida inteira quieto. Ele continua tentando te ensinar, tijolinho por tijolinho. Chegou a hora da gente, sabe, queridos, não aceitar mais essas coisas. Entender que nem sempre, desculpa, ser adulto muitas vezes é fazer aquilo que a gente não gosta tanto. Ser cristão também.
Vai ter coisa que vai tirar da zona de conforto, vai te desestabilizar. Você não gosta tanto, mas é para o seu crescimento, é para o seu bem, é para você avançar e você vai fazer. Amém? Aleluia, glória a Deus. Então, e o contrário, a gente vai ficar animado, porque quando a gente é exortado, é uma coisa a menos para você falar errado, é uma coisa a menos para você colher no futuro. Opa, aprendi. Aleluia. É uma coisa boa, queridos, a gente aprender com a palavra. Não, Thalita, não gosto dessa igreja aqui, eu prefiro a outra, porque na outra é 50 minutos de louvor, 10 de palavra. Aí louvor, né, a gente... Queridos, eu não estou falando de outras denominações, eu estou falando que a gente tem que entender aquilo que importa, e a palavra importa. O louvor, a adoração, ele tem um momento das nossas vidas, sim. É lícito, é importante. Mas não é uma desculpa para você não ouvir a palavra. Porque eu cantei 10 músicas, eu posso só ler um versículo. Aleluia. Eu sou legal, tá bom? Não me odeie. Aleluia. As palavras, elas são sementes que governam a nossa vida. Em Marcos 11, 23, esse versículo é poderoso demais, queridos. Em verdade, lhes digo que se alguém disser a esse monte... Tem alguém aqui? Amém? Se alguém disser a este monte, levante-se e atire-se no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que acontecerá o que se diz, assim será feito. Assim será feito. Gera margem para dúvida? Vai ser feito. Se a gente falar, crendo, vai ser feito. Aleluia. As palavras de incredulidade, queridos, elas também geram uma realidade. Elas também formam um cenário. Elas também formam um futuro. Por isso que a gente não fala incredulidade. A gente fala fé. Até no final do culto, da ministração, vai ter indicações de livros. Se você tem dificuldade de falar a fé, de entender o espírito da fé, adquira qualquer uma delas. Todas as 3 são excelentes. Mas não fale errado. Não fale incredulidade. Outra coisa que, durante esse período, eu ouvi do apóstolo Guto: do mesmo jeito que a gente cria um ambiente para Deus se mover, a gente pode criar um ambiente favorável para o diabo se mover. E sabe como, queridos? Com a nossa palavra. Do mesmo jeito que a gente cria um ambiente para Deus se mover, a gente pode criar um ambiente favorável para o diabo se mover. A gente não vai fazer isso. Ele não vai ter espaço. Aqui não. Aqui não. Então, que essa palavra, queridos, abra os seus olhos. Você entenda que tudo o que sai da nossa boca importa. Tudo o que sai da nossa boca importa. Ah, Thalita, mas foi uma brincadeira, uma conversa informal. Sabe, cuidado. Cuidado. Zele. Sabe, foi sofrido, queridos. O centro de cura, ele foi muito, 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 muito bom. Mas eu fiquei chateada com o diabo, fiquei revoltada de ver o que um engano, um ensino errado faz com a vida das pessoas. Um ensino errado, que a pessoa entendeu. Teve um caso que a pessoa demonstrou ainda, sabe, queridos? Que foi tipo, mas alguém me ensinou e sabia mais que eu. Quantas vezes a gente pode ser essa referência na vida de alguém? Alguém olha pra gente, fala, poxa, esse é o crente. Ele sabe mais do que eu. E a gente vai e faz alguma coisa errada, ou ensina uma pessoa errado. Se isso não mexer com você, queridos, não tem como. A gente precisa ter um zelo por essa palavra. Por isso que eu falei que é uma honra quando o pastor confia em vocês, porque a gente sabe que esse zelo aqui importa.
que esse cuidado, que esse amor à palavra importa. Qualquer coisa que a gente aprender errado pode fazer um estrago muito grande. Ou pelo menos demorar muito para a gente tirar. E não é essa a intenção. Que daqui, essa semana, esse mês, esse ano, faça disso. As pessoas falam tanto aí de criar hábitos saudáveis. Que o seu hábito saudável seja falar corretamente, falar coisas boas, sabe? Não falar negativo. Eu não sei imitar a voz do pastor Bud. Senão eu falaria para você, não fale negativo, irmão. Não fale negativo. Não fale. Essa é a nossa marca. Essa é o nosso carimbinho registrado, sabe? Mas não é uma frase de efeito. É uma frase que, se a gente entender o poder dela, ela muda de fato as nossas vidas. Amém? Você pode ficar de pé. Aleluia. E outra coisa, querido, se você, porventura, de repente você estava vindo no caminho, você fala, putz, meu Deus, Thalita, eu não acredito. Eu já falei tanta coisa negativa vindo aqui para a igreja. Também não se condene, peça perdão, se arrependa, mude a sua confissão. Mas faça essa reflexão, faça essa revisão em você mesmo, de como que você está na balança em relação a falar incredulidade e falar fé. Amém? Pai, obrigada, Senhor, por esse momento, por essa palavra. Obrigada, Senhor, porque nós sabemos que o Senhor sempre tem algo novo para nós. Ainda que talvez a gente já tenha conhecimento, Senhor, o Espírito Santo sempre vai mostrar algo além, algo para nós melhorarmos, algo para nós avançarmos. E que essa noite seja assim. Obrigada, Espírito Santo, por olhos do entendimento abertos. Ouvidos abertos para ouvir a sua palavra de um jeito genuíno, sem barreiras de sofismas, Pai, sem mentiras estabelecidas, mas a sua palavra genuína. Obrigada, Pai, porque nós estamos aqui e nós estamos ficando robustos, Senhor, com uma palavra genuína, com o evangelho pleno, Pai. Nada de mistura, Senhor, nada de filosofias mundanas dentro da igreja, Pai. Mas sim, a palavra em nós. A palavra, Senhor, dentro dos nossos corações. A palavra, Senhor, sendo falada pelas nossas bocas. Obrigada, Pai, porque nós não vamos mais aceitar enganos do diabo, Senhor, como se fosse algo comum, como se fosse o roteiro, como se fosse uma rota para as nossas vidas. Não, Pai. Nós entendemos que nós somos seus filhos amados, e há um cuidado do Senhor para com as nossas vidas. Não é para nós vivermos sofrendo em sofrimento, não, Pai, mas para nós termos uma vida plena em todos os sentidos, Pai. Nós nos alegramos por Cristo, porque o sacrifício que Ele fez nos garantiu uma boa vida, Pai. E se nós não usufruirmos dessa vida, nós estamos fazendo o sacrifício de Jesus em vão, como se não tivesse função, como se não tivesse o uso que Ele projetou, Pai. Mas não, nós seremos aqueles, Pai, que nós vamos viver a realidade do Seu reino, Senhor. Nós vamos manifestar o Seu reino na terra, em nome de Jesus. Obrigada, Pai. Aleluia, aleluia. Obrigada por essa palavra ficando nos nossos corações. E toda vez que vier o ímpeto de falar algo errado, o Espírito Santo nos lembrando. E a gente, confessando a coisa certa, retendo a errada e confessando a coisa certa. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Eu não sei, querido, se é a primeira vez que você está aqui. Mas tem uma palavra que tem muito poder, que nós precisamos falar. Que a Bíblia fala que se nós confessarmos com a nossa boca e nós cremos no nosso coração, muda de uma vez por todas a nossa realidade, a nossa condição. Que é confessar com a nossa boca: eu creio em Jesus Cristo, eu creio que Ele é o meu Senhor, que Ele morreu para me salvar. Nós precisamos fazer essa confissão, queridos. E a Bíblia fala que quando nós fazemos isso, nós passamos a não ser mais uma criatura de Deus, mas sermos filhos de Deus.
Se você ainda não fez essa confissão, se porventura você não teve oportunidade, mas hoje é o seu dia. Essa palavra gera coisas extraordinárias na sua vida. E nós não estamos te chamando aqui para uma religião. Obrigada. Não estamos te chamando aqui para para ditar as regras da sua vida. Não, queridos. Nós estamos chamando aqui para que você seja livre daquilo que te prende, daquilo que não te faz bem, daquilo que não te faz alegre. Amém? Então, se tem alguém aqui que deseja fazer essa oração, eu peço que você levante a sua mão. Nós vamos orar com você. E hoje, com certeza, você já sai daqui com a sua realidade completamente diferente. Tem alguém aqui que gostaria de fazer essa oração? Se tiver, levanta a sua mão bem alto. Aleluia. Glória a Deus. Se você já fez essa oração, queridos, e por conta exatamente disso, às vezes que foi falado aqui, confissões erradas foram te distanciando, você foi entrando em circunstâncias, mas hoje é o seu dia de dizer basta. Eu quero voltar, eu quero retornar. Eu entendi, Pai, que o Senhor tem para a minha vida e que não é aquilo que eu estou vivendo. Se tem alguém aqui hoje que gostaria de fazer o retorno, se reconciliar com Deus, levante sua mão, venha aqui à frente. Se tiver, aleluia, glória a Deus. E queridos, eu falei durante a ministração da importância de nós estarmos fervorosos no Espírito, para reconhecer os enganos. Se você ainda não fala em outras línguas, você ainda não foi batizado com o Espírito Santo, isso não é um acessório para crente, isso é necessário. Isso é básico. Amém? Então, se você quiser ser batizado no Espírito Santo, vem aqui na frente.